E aí, pessoal, vamos falar agora sobre vitamina D, exames laboratoriais, exames de sangue para você conseguir analisar quais seriam mais os valores ideais dessa vitamina, né? Então, alguns de vocês vão falar, basta lá escrever no exame de sangue ou prescrever vitamina D, assinar, carimbar e é isso aí, resolvido. Será que é só isso mesmo, pessoal? Quando você pensa na vitamina D, se você está acompanhando essa saga aqui, principalmente o primeiro vídeo que eu falo da ativação e função dessa vitamina, eu vou repetir aqui para vocês. Basicamente, você tem raio ultravioleta B, que encosta na camada superficial da sua pele, convertendo esse 7 de hidrocolesterol em pré-vitamina D3, que vira a vitamina D3, que é o colicalciferol, aquela mesma vitamina que você obtém na alimentação, que você obtém na suplementação. Essa vitamina D3 ela é encaminhada até o seu fígado, por exemplo, onde vai sofrer ação da primeira hidroxilação, né, no carbono 25, presente na 25 hidroxilase que está lá no seu fígado, convertendo essa vitamina D3 em 25 hidroxivitamina D. E essa 25 hidroxivitamina D vai até os seus rins, onde ela vai sofrer o processo de ativação, novamente ganhando a segunda hidroxilação, só que agora no carbono 1, então vai virar 1-alfa 25 de hidroxi, porque agora ela tem duas hidroxilações, vitamina D. Então você tem o colicalciferol, o calcidiol e o calcitriol, tá bom? Só que assim, pessoal, isso aqui, obtido na pele, é vitamina D. O colicalciferol é vitamina D. O calcidiol, depois da hidroxilação no fígado, também é vitamina D. E quando ela está no formato ativo, no formato de calcitriol, lá na segunda hidroxilação, ela também é vitamina D. Então, quando você prescreve vitamina D, o que você quer dizer? Você quer da pele? Você quer depois da primeira hidroxilação? Ou depois da segunda hidroxilação? Ah, Ciro, para de complicar as coisas. Os exames sabem. Você prescreve lá a vitamina D, o próprio atendente do laboratório vai saber conseguir te ajudar. Então, eu entro aqui, por exemplo, no site de um dos laboratórios, eu escrevi que eu quero fazer vitamina D. E mostrou para mim essas duas hipóteses aqui, que a gente tem a vitamina D e a vitamina D. Tem até um zoomzão aqui escrito, ó, é igual a vitamina D. Só que aqui a gente está falando da 1,25 de hidroxivitamina D, ou seja, o calcitriol no formato ativo, depois que passa na segunda hidroxilação lá nos seus rins. E aqui a gente está falando da 25 hidroxivitamina D, ou seja, depois da primeira etapa do fígado. Os dois são vitamina D, só que estão falando de marcadores e exames completamente diferentes, tá bom? Então, qual que você acha que é o melhor? Será que é legal você pegar o colicalciferol para você analisar, às vezes, a suplementação, fontes alimentares, ou o calcidiol depois da hidroxilação, ou o calcitriol, né, na forma ativa, na forma de atuação? Muitos de vocês talvez devem ter pensado e falar assim, talvez seja mais interessante verificar os níveis de calcitriol, né, da 1,25 de hidroxivitamina D, porque você já vai conseguir analisar o formato ativo dela, o formato de atuação dela. Então, será que esse é o melhor marcador? Se você já acompanhou, por exemplo, essa saga, falo bastante no vídeo sobre saúde óssea e vitamina D, das suas paratireoide, das glândulas da paratireoide, né? Que é as glândulas da paratireoide, e como o próprio nome diz, paratireoide, ela faz a produção de um hormônio que chama PTH, que nada mais é do que o hormônio da sua paratireoide. E o que que faz esse PTH? Eu já falei no saúde óssea, mas vou novamente repetir aqui. Quando você tem níveis mais baixos de cálcio no seu sangue, e assim, cálcio é imprescindível para diversas funções, né? Para contração, eu estou falando da saúde do seu coração, para a saúde da sua musculatura, tudo envolve cálcio. Então você quer garantir níveis ideais e constantes desse potente mineral. Quando você tem flutuações, alterações nesse nível de cálcio, você vai ter sinalização nas suas glândulas paratireoides, que são sensíveis a esse cálcio, e vai falar: opa, precisamos aumentar esse cálcio sérico. Existe uma sinalização para ter a conversão e formação desse PTH, que é o hormônio da paratireoide, né? O parato-hormônio. Então, basicamente, você tem o pré-pró-PTH, que vira pró-PTH e depois vira o PTH, bem semelhante aí à parte da insulina, né? De pré, pró e pró, né? E você tem a formação de PTH. O que esse PTH vai fazer? Ele vai chegar
um dos mecanismos que ele vai executar para tentar elevar os níveis de cálcio nessa sua circulação e manter níveis estáveis é ficar estimulando o seu rim. PTH chega no rim e fala assim: ó, rim, eu preciso de cálcio, resolve, não quero saber, resolve o problema. E o que que seu rim vai fazer para tentar ajudar o PTH e normalizar os níveis de cálcio? Primeiro que ele vai reabsorver mais cálcio, então vai evitar com que o cálcio seja excretado, jogado para fora. Vamos segurar, vamos reter esse cálcio aqui. E outra coisa que ele também faz é ativar a vitamina D. Ou seja, ele pega esse 25-hidroxivitamina D e fala: vem aqui para o rim, vem aqui para o rim que eu preciso ativar. Eu preciso dessa vitamina D ativa, preciso que ela execute função. Chega de ficar lá sentada sem fazer nada, vamos ativar. E começa a aumentar a ativação dessa vitamina D. Por quê? Porque a vitamina D, como eu disse no vídeo de saúde óssea, ela é de extrema importância para criar proteínas de absorção e de transporte de cálcio para favorecer mais absorção de cálcio, principalmente, né, aqui falando a nível intestinal. Então, o PTH faz o quê? Aumenta a reabsorção de cálcio, né, retendo mais cálcio a partir do seu rim e também ativa essa vitamina D para absorver mais cálcio. Então, se absorve mais e elimina mais a saída, evita a excreção, os níveis de cálcio vão subir. Quando esses níveis de cálcio sobem, estão normalizados, o próprio cálcio, como também essa ativação, essa vitamina D no formato ativo, tem ligação, tem receptores presentes nessa paratireoide que já consegue provocar um feedback e fala, ó, pode reduzir PTH, pode parar que você já conseguiu fazer sua função que é normalizar os níveis de cálcio. Então, seu PTH cai e volta lá para a normalidade, tá bom? Mas vamos imaginar um outro exemplo que novamente você tem uma deficiência de cálcio. Quando você tem a deficiência de cálcio, você vai ter a produção de PTH lá pela sua paratireoide. Só que vamos imaginar no exemplo, vamos imaginar que nesse exemplo você tem pouca vitamina D, você não toma sol, então você não tem a síntese de colecalciferol, ou você não faz a suplementação, ou você não alimenta, né, a partir de fontes de vitamina D2 ou vitamina D3, e você acabou reduzindo esses níveis de vitamina D3. Então você vai ter menor hidroxilação e menor formação de vitamina D no formato de 25-hidroxivitamina D. E quando você tem aquela sinalização do PTH lá nos seus rins para conseguir fazer a ativação dessa vitamina D, essa sinalização vai chegar e vai conseguir converter essa vitamina D no formato ativo, ou seja, no formato de calcitriol ou de 1,25-dihidroxivitamina D. Só que esse sinalzinho não foi o suficiente para conseguir ativar a vitamina D de uma maneira completa, porque tem pouca vitamina D. Então, o que vai acontecer? Se você tem pouca vitamina D, você vai ter pouca ativação dessa vitamina D, e essa vitamina D não vai conseguir favorecer uma absorção mais intensa desse cálcio, não vai conseguir elevar os níveis desse cálcio a níveis estáveis, a níveis seguros, então não vai ter esse mecanismo de controle nem pela ativação da vitamina D, nem pelos níveis, pelos status de cálcio sérico no seu PTH. Então o que vai acontecer? Na sua paratireoide. Então o que vai acontecer? Ela vai produzir mais hormônio de PTH, vai aumentar o sinal, já que aquele não foi suficiente, a gente aumenta esse sinal. Aumentando esse sinal, ela recruta mais 25-hidroxivitamina D para ser ativa, fala vamos ativar, e já conseguiu ativar mais um pouquinho, mas ainda não foi suficiente para regularizar os níveis de cálcio, então ela amplifica mais esse sinal. Amplificando mais esse sinal, ela recruta mais hidroxilação, tira mais das reservas de 25-hidroxivitamina D, e aqui eu já estou falando também de começar a retirar dos tecidos que tem essa alocação, que tem esse armazenamento de vitamina D, porque o rim está chamando para ela ser ativa. Eu preciso de vitamina D ativa para conseguir aumentar a absorção de cálcio. Então, dessa maneira, você eleva os níveis de calcitriol, sugando essa vitamina D de tudo que é parte do seu corpo, de tudo que é tecido no seu corpo, e você consegue então normalizar os níveis de cálcio. Então, vamos olhar bem essa imagem aqui. E eu fiz até um corte exatamente dessa imagem aqui. E aqui eu tenho a 25-hidroxivitamina D, que é o calcidiol, e aqui eu tenho a 1,25-dihidroxivitamina D, que é o calcitriol. Se eu escrevo vitamina D no meu exame de sangue e eu resolvo pedir tanto a 1,25 como a 25-hidroxivitamina D, o que vai acontecer nesse cenário? Se eu peço a 1,25-dihidroxivitamina D no formato ativo, eu vou olhar o resultado do exame e vou falar
ele está em nível adequado, né? Pode até estar um pouco mais aumentada por esse excesso de estímulo de PTH. Só que se eu peço a 25-hidroxivitamina D, que é o calcidiol, eu vou falar, meu Deus, esse cara está deficiente, vamos suplementar. Então aqui você já consegue perceber que dependendo de qual marcador você pede, você pode falar que esse indivíduo está normal ou esse indivíduo você consegue prever uma deficiência de vitamina D. Então será que o formato ativo é o formato ideal, né? Porque você tem esse PTH que está estimulando para conseguir fazer a regularização, certo? Então, caso, claro, que aqui quando a gente está falando de uma deficiência muito mais grave de vitamina D, e uma deficiência muito mais crônica, que você já está usando até os seus reservas presentes nos seus tecidos, aí realmente, aqui se você pede tanto a 1,25 como o calcidiol, não importa se é o formato ativo, né, o calcitriol, ou o formato que está passado na primeira hidroxilação apenas, que é o calcidiol, ambas vão estar deficientes. Então, realmente, para você ter uma redução na 1,25 de hidroxivitamina D, ou você faz parte de um grupo de risco, que eu vou falar posteriormente, ou realmente você tem uma deficiência muito, muito grave de vitamina D. Então, talvez pedir no formato ativo parece não ser a melhor opção, né? Então, qual que é o problema de você só pedir o formato ativo, só pedir o calcitriol, né? Então ela vai estar a nível estável, e só quando ela realmente está muito deficiente que vai mostrar mais baixo. É que o que que vai acontecer? Quando você tem esse estímulo muito constante de PTH, porque o seu corpo, ele quer regularizar os níveis de cálcio, ele quer manter níveis estáveis, níveis confortáveis para você ter contração, né? Para o seu coração bater, por exemplo. E ele quer resolver, eu já falei isso no vídeo de saúde óssea e vitamina D, e ele quer pegar esse cálcio e obter de alguma maneira. Se você tem níveis mais baixos de vitamina D, primeiro ele tenta fazer ativação renal, né? Ativando a 1-alfa-hidroxilase, que nós conhecemos como CYP27B1, que vai fazer aquela ativação da vitamina D, para essa vitamina D no formato ativo lá no seu intestino, fazer aquela transcrição gênica. Tô falando rápido porque eu já falei nesse vídeo aqui. Não vai ser mais um vídeo de 1 hora, né? Quando você tem essa ativação gênica, você tem a formação de TRPV6, você tem a formação de calbindina, que aumenta a absorção desse cálcio. Aumentando a absorção, você leva o cálcio sérico. Beleza, bacana. Mas quando você tem uma deficiência grave de vitamina D, esse nível aqui não consegue absorver e não consegue normalizar os níveis de cálcio por conta própria. Então, o PTH, ao mesmo tempo que está ativando os rins a ativarem essa vitamina D, o PTH chega assim no osso e fala assim: olha, osso, você tem muito cálcio, né? E eu preciso de cálcio. Você é um reservatório de cálcio no seu corpo, no nosso corpo. Eu sei que você faz parte da estrutura, mas eu prefiro que o coração bata. Não adianta nada você ter osso forte se seu coração não bater. Então me tira um pouco desse cálcio do seu osso e começa a arrancar os cálcio de dentro desse osso para elevar na circulação e mantém níveis estáveis. Pensa numa cronicidade nisso, pessoal, níveis baixos de vitamina D e você arrancando o principal componente estrutural dos seus ossos, que é o cálcio, para manter estável na circulação. Longo prazo, eu estou falando de uma diminuição na saúde óssea, causando fraturas, causando osteoporose, tá bom? Uma osteomalácia, ou em crianças até mesmo um raquitismo, né? Osteomalácia adulto, raquitismo criança, tranquilo? Então, vamos fazer uma analogia, caso tenha dificultado o entendimento. Vamos imaginar aquela pessoa que quer perder peso, né? Ela quer perder peso e ela vai ficar sem comer. Quando ela fica sem comer, ela fez um déficit de lá de 1.000 calorias, 1.500 calorias. O seu corpo precisa de energia, precisa de caloria. O que que ele vai fazer? Ele vai tirar suas reservas energéticas. O que que é reserva energética? Gordura e músculo. Por quê? Porque ele precisa funcionar, ele precisa se mexer, ele precisa fazer ATP, precisa fazer energia. Só que se você faz uma restrição calórica muito grande, ele não está preocupado se ele vai arrancar da gordura, se ele vai arrancar da sua massa muscular, ele quer caloria. E ele vai jogar os dois na fogueira e fala: vamos fazer caloria, vamos fazer energia, vamos gerar calor. E você perde peso. Beleza, seu peso reduziu. Não importa se você perdeu massa muscular, não importa se você aparenta estar 20, 30 anos mais velho, não aparenta se você aumentou a flacidez, não importa. Ele quer te fornecer caloria e é essa maneira que ele faz. Então, trazendo agora para o exemplo do cálcio, quando você tem níveis mais baixos de cálcio, ele não se importa se você vai arrancar ativando mais vitamina D, se você vai aumentar mais a reabsorção de cálcio ou se você vai destruir e depletar o seu osso. Ele quer
cálcio e ele vai resolver o problema, tá bom? Não importa se vai te fazer mais mal do que bem. Tranquilo? Entendido? Então, quando a gente pensa no exame de sangue, o PTH, você analisar os níveis de PTH, parece ser de extrema importância, né? Porque você percebe que o PTH, ele é um regulador dessa ativação de vitamina D. Então, só para você ter uma noção de quão importante o PTH é, foi mostrado em diversas evidências uma relação quando você tem níveis mais altos de PTH, menor os seus níveis de vitamina D. E quando você tem níveis mais baixos de PTH, maiores os seus níveis de vitamina D. Então é uma relação inversa. E claro, quando você tem níveis mais altos de PTH, você tem um risco mais aumentado de você ter uma depressão óssea e uma redução da sua saúde óssea. Então, uma coisa que você não quer. Então, você poderia analisar a vitamina D exatamente pelos níveis de PTH. Normalmente está no nível de 14 a 72 pg/ml. E o que que fala a grande parte dos pesquisadores? Que você não quer níveis aumentados de PTH e você também não quer níveis completamente mais baixos de PTH. Você quer níveis no percentil medial, ou seja, estar dentro da média desse valor de referência. E aqui no valor de 14,72 seria algo em torno de 43 pg/ml. E alguns pesquisadores falam que quando você pensa em níveis ideais de vitamina D, que a gente já verificou aqui que seria no formato de 25 hidroxivitamina D, na verdade vou mostrar outros argumentos mostrando a relação desse 25 hidroxivitamina D. Um valor ideal de vitamina D seria você ter níveis de PTH próximo desse valor médio, né? Porque existem diversos fatores de risco que poderiam estar envolvidos. Então, se ficou confuso, vou mostrar o exemplo aqui. Imagina que o PTH, né, o valor de referência do laboratório, é de 14 a 72 e você busca estar bem no centro, lá em torno de 43. E aí você tem dois indivíduos aqui. Esse indivíduo tem o PTH de 40, ou seja, bacana, ideal, estando em níveis de vitamina D, nesse formato de 25 hidroxivitamina D, em 30 nanogramas por mililitro. Beleza, bacana, show de bola. Só que nesse exemplo aqui, nós temos esse indivíduo que também tem 30 nanogramas por mililitro, só que o PTH desse cara está em 70. Então, talvez nesse indivíduo aqui, talvez seja interessante você elevar os níveis dessa sua vitamina D, aumenta a exposição ao sol, faz a suplementação, aumenta fontes alimentares para tentar subir essa vitamina D para verificar como é que fica esse PTH. Então, alguns pesquisadores falam que talvez seja interessante você encontrar um valor ideal de vitamina D, porque hoje em dia você começa a perceber, em laboratório fala que é 20, em alguns estudos falam que é 30, em nutrição esportiva é 75. Então, já que a gente não tem necessariamente um valor ideal, para pelo menos você garantir uma saúde óssea, se espelha principalmente nos níveis de PTH. E que nem eu disse, em mais de 20, mais de 30 minutos falando de fatores de risco de vitamina D, tem muita coisa que está associada que pode dificultar essa ativação, fatores genéticos, obesidade, aumento de inflamação, tudo bem? Então, aqui quando você pensa em valores ideais de vitamina D, se preocupe também com os níveis de PTH, tá bom? Então, quando você pensa na vitamina D, qual que seria realmente o mais ideal você pedir? O calcitriol, né, que é o formato ativo, o calcidiol, que é a hidroxilação, ou na pele, para você verificar a suplementação, fontes alimentares, a sua síntese endógena, que é o colecalciferol, né? Então aqui, para conseguir realmente mostrar, aparenta que o melhor marcador para você verificar os níveis de vitamina D é no formato de 25 hidroxivitamina D. 25 hidroxivitamina D, que é o calcidiol. Por quê? Porque é referente também não apenas que nem eu mostrei sobre o calcitriol, né? Mas também referente à meia-vida desse hormônio, né? Alguns conhecem como hormônio, ou dessa vitamina. Quando você pensa na meia-vida é o total de tempo para chegar na metade da concentração. Da vitamina D3 é de 24 horas e do formato ativo é de 4 horas. Só que da vitamina D é de 2 a 3 semanas. Ou seja, se você tomou muito sol aqui no colecalciferol, suplementou bastante, vai estar elevada. Agora, nesse aqui, a meia-vida dela, ela está verificando uma condição de até 3 meses, perdão, de até 3 semanas, de 2 a 3 semanas. Então, realmente, pensando em meia-vida, também aparenta ser melhor. E sobre concentração, você tem níveis de concentração até 1000 vezes maior quando você compara com o formato ativo, que é o calcitriol, tá bom? Então, realmente mostra que a vitamina D nesse formato de 25
25-hidroxivitamina D é o que você deveria prescrever no exame de sangue para você verificar realmente, tá? Um outro exemplo aqui também mostrando um outro argumento, que nem eu falo na ativação em função da vitamina D, é que essa presença da hidroxilação, que a gente conhece como 1-alfa-hidroxilase, que vai ativar essa vitamina D, ó, 1-hidroxilase, ou seja, colocar uma hidroxila no carbono 1. Se coloca uma hidroxila no carbono 1, ela vira 1,25, porque já tem uma hidroxila no carbono 25, e agora você tem duas hidroxilações, aqui no 25 e aqui no 1. Então agora você tem uma dihidroxivitamina D, 1,25 de hidroxivitamina D. Essa 1-alfa-hidroxilase, ela não está presente só no rim, ela está presente em diversos tecidos, intestino grosso, glândula mamária, paratireoide, na sua placenta, que seja. E o que, que vai acontecer? Essa metabolização, ela acontece ativação localmente e uso localmente. Então, ela pode estar diminuída, mesmo ainda tendo efeitos no seu corpo. Tá bom? Então, mais um motivo para você utilizar a 25-hidroxivitamina D. Mas eu estou aqui para complicar, né? Porque eu estou aqui para informar, e quanto mais informação você tem, mais complicado fica. Em alguns grupos específicos, aqui a gente está falando de idosos em sobrepeso, foi verificado que mesmo elevando os níveis de 25-hidroxivitamina D, com o avançar dessa idade, menor os níveis da atividade, desse formato ativo dessa vitamina, ou seja, a conversão em calcitriol. E quando você tem níveis reduzidos de calcitriol, você pode piorar prognósticos, né? Pode não ser interessante porque ela não está conseguindo fazer a atuação dela. Então, talvez em idosos associados com o sobrepeso, já que a gente tem dois fatores de risco aqui envolvidos, né? A obesidade e o envelhecimento, que nem eu disse no vídeo de fatores de risco, talvez seja interessante também pedir a 1,25 de hidroxivitamina D para verificar como é que está a atividade dessa enzima, né? Às vezes pode até verificar um problema renal associado, dificultando essa ativação, tá bom? Mas quando você pensa em exame de sangue, você vai pedir 25-hidroxivitamina D, que é o formato da primeira hidroxilação no fígado pelo maior tempo de meia-vida e não tem essas associações de mecanismos de controle, como por exemplo o PTH, que consegue chegar e aumentar a ativação e mascarar uma possível deficiência. Então, 25-hidroxivitamina D e PTH. Outra coisa interessante quando a gente está falando de PTH, está falando bastante de cálcio, né, desse mineral cálcio. Cálcio é outro marcador, outro exame laboratorial complementar para você conseguir analisar os níveis de vitamina D, né? Dificilmente você vai encontrar uma hipocalcemia, ou seja, níveis mais baixos de cálcio na sua circulação, porque que nem eu mostrei anteriormente, o PTH, esse hormônio da paratireoide, esse parato-hormônio, vai fazer de tudo para conseguir manter níveis estáveis de cálcio na sua circulação. Então, às vezes, o seu osso está todo destruído, todo depletado, mas os seus níveis de cálcio estão lá, bacana, show de bola. Só que quando uma coisa que você pode pedir o exame de cálcio é para você verificar uma possível hipercalcemia, ou seja, o excesso de cálcio nessa circulação. E normalmente isso está associado quando você tem uma intoxicação de vitamina D. Quando você suplementa muita vitamina D, porque às vezes você viu os vídeos ou ficou lendo em redes sociais que vitamina D melhora o sistema imunológico, e aí você começa a suplementar sem nenhum senso crítico, né? Porque você não sabe dessa informação que pode te fazer mal, e você chega num nível de intoxicação dessa vitamina D, você aumenta o formato dela ativo, e quando você aumenta o formato dela ativo, você aumenta a absorção dela a nível intestinal. Aumentando a absorção dela a nível intestinal, você causa um excesso de cálcio nessa sua circulação. E quando você tem esse excesso de cálcio nessa circulação, você vai ter então um processo aí de hipercalcemia e também vai ter o processo de hipercalciúria, ou seja, excesso de cálcio no sangue e excesso de cálcio na urina. São dois marcadores que você consegue pedir, né? Tanto um cálcio sérico como um cálcio urinário, para verificar os níveis e status desse seu cálcio no seu corpo. Não necessariamente que estão adequadas, né? Porque, que nem eu falei, o osso pode ser um contribuidor desses níveis de cálcio, mas quando você tem níveis mais elevados de cálcio, alguns sintomas associados é um cansaço, uma fadiga excessiva, né? Uma letargia, alucinações, depressão e também, por exemplo, tontura, dores de cabeça, irritabilidade, tá bom?
Então, lembrando que também que esse excesso de cálcio a longo prazo pode provocar uma calcinose, né, uma calcificação dos tecidos moles, então pode atrapalhar prejuízo no seu coração, no seu pulmão, nos seus rins e também a calcificação nos seus vasos sanguíneos. Bom, então, é um problema que você pode ter, essa intoxicação de vitamina D. Exames de sangue que você pode pedir: 25-hidroxivitamina D, o PTH e também, caso você queira níveis mais complementares, o cálcio sérico e o urinário. Para a gente fazer uma associação para facilitar e apresentar a lógica por tudo que eu estou falando, o que você espera quando você pede o 25-hidroxivitamina D e o PTH e tanto o cálcio sérico como o urinário, eles têm que estar dentro do valor de referência, né? Aqui realmente eu mostrei que o PTH é interessante você estar dentro daquela média, né, dentro do intervalo do percentil medial, né? Mas quando você tem uma deficiência de vitamina D, você vai ter uma redução dos níveis de cálcio. Então você vai ter uma sinalização na sua paratireoide para conseguir aumentar esse paratormônio para quê? Eleva o PTH para a gente conseguir ter mais cálcio. Então, aumentando esse PTH, você vai ter o recrutamento, vai ter aquela reciclagem do osso de dentro dos seus ossos, né? O cálcio de dentro dos seus ossos, e vai manter os níveis na circulação e urinário estáveis. Então, quando você tem deficiência de vitamina D, você vai ter uma elevação de PTH, mas provavelmente os níveis de cálcio sérico e urinário vão estar dentro do padrão, mesmo numa deficiência. E aqui, se você pede a 1,25 de hidroxivitamina D, provavelmente você vai ver ela aumentada ou em níveis normais, né? Que é o PTH tentando compensar. E aqui, quando você tem uma intoxicação por vitamina D, um excesso de vitamina D, você vai ter muito cálcio sérico, porque você vai ter muita absorção a nível intestinal de cálcio, e quando você tem esse excesso de cálcio, você vai ter então uma sinalização, feedback negativo nas suas paratireoides e vai ter uma redução do seu PTH. Então sempre analise o PTH, porque normalmente ela tem essa relação inversa, claro. Aqui eu estou pensando se o problema é apenas uma deficiência ou uma intoxicação por vitamina D. Outra coisa que a gente poderia citar é sobre fosfatase alcalina, né? Também continuando sobre essa saúde óssea. Tem um vídeo específico que não faz parte da saga, mas eu falo sobre 7 minutos sobre esse marcador, esse exame laboratorial. Faço uma relação também com a nutrição. Mas basicamente a fosfatase alcalina ela é uma enzima que ela está sendo produzida lá nos seus ossos, no seu fígado, no seu intestino e nos seus rins, mas grande parte dela, cerca de 95%, está presente nos ossos e no seu fígado. Então é um marcador que você consegue analisar a saúde desses dois locais. E basicamente essa fosfatase alcalina ela é estimulada, né, com essa junção com os osteoblastos para provocar a mineralização, a construção, né, auxiliar no turnover ósseo que você tem. Aqui eu escrevi hidroxiapatia, mas é hidroxiapatita, tá bom? Então, quando você tem níveis mais baixos de vitamina D, né, você vai reduzir os níveis de vitamina D, você vai ter um turnover ósseo muito mais aumentado, porque é basicamente o PTH forçando o seu osso a excretar mais cálcio. E em mecanismos de controle, você tem uma elevação da fosfatase alcalina para tentar favorecer essa mineralização óssea, porque ela verifica que o osso está perdendo saúde, ela aumenta esse turnover e aí fica aquela briga de PTH e de fosfatase alcalina. Então, em deficiência de vitamina D, também é esperado níveis mais aumentados de fosfatase alcalina. Então, aqui mostrando basicamente o que você espera é uma normalidade de todos os marcadores. Quando você tem uma deficiência de vitamina D, você pode ter um aumento de fosfatase alcalina, e quando você tem uma intoxicação de vitamina D, você também pode encontrar, então, principalmente pela essa relação de uma supressão do PTH, você também ter níveis mais baixos dessa fosfatase alcalina, da atividade dessa enzima, tá bom? E por fim, também podemos citar o fósforo, né, ou associação com oxigênio, que é o fosfato inorgânico. O vídeo, né, os vídeos, a saga de vitamina D, eu fiquei bem intenso sobre o mineral cálcio, mas o fósforo também é dependente, né, dessa vitamina D para ser absorvida, tá? Então, quando você tem, obviamente, níveis mais aumentados
de vitamina D, você pode apresentar níveis mais altos de fósforo e de fosfato inorgânico. E quando ela está mais baixa, você pode apresentar também níveis mais baixos de fósforo e fosfato inorgânico. Lembrando que não é uma regra, pessoal, porque existem casos, se você procura no acervo da literatura científica, e em alguns casos, quando você tem um excesso de vitamina D, você também pode ter baixos níveis de fósforo, tá? Isso aqui não é uma regra, não é uma cola que você tem que ficar utilizando, mas são exames complementares para você conseguir analisar essa, não apenas o status dessa vitamina D, mas também a ativação dela e a execução, a função dela no seu corpo, tá? Então, basicamente, exame de sangue, o que você tem que pedir é no formato de 25-hidroxivitamina D, sempre escreve dessa maneira, ó, 25-OH, que é hidroxi, né, 25-hidroxivitamina D. O próprio exame, o próprio laboratório já vai conseguir analisar. E caso você queira exames complementares para verificar os níveis dessa vitamina D, você pode pedir naqueles grupos de risco que estamos falando de idosos, obesos, por exemplo, a 1,25 de hidroxivitamina D. Você também pode pedir o PTH, que tem essa relação inversa com a vitamina D. Pode pedir o cálcio sérico, como também o cálcio urinário, a atividade da fosfatase alcalina e também o outro mineral, como o fósforo, ou no formato de fosfato inorgânico. Aqui também o cálcio, né, no formato iônico, tá bom? Então, aqui só para falar sobre valores ideais de vitamina D, né? Caso ainda tenha ficado dúvida sobre esse valor, eu fiz uma sinalização, uma relação com o PTH, né? Mas alguns pesquisadores falam que você normalizar os níveis de PTH não é o suficiente para executar todas as funções da vitamina D, porque a vitamina D não serve apenas para essa absorção de cálcio, ela tem uma relação diversa no seu corpo. Né? O vídeo sobre suplementação de vitamina D eu trago diversas evidências mostrando alguns valores de recomendação quando você pensa nesse valor de referência nos exames laboratoriais de 25-hidroxivitamina D, mas aparenta, né, caso você não queira assistir o vídeo, que aparenta que níveis de pelo menos 40 até 60 é um intervalo seguro e parece ser eficaz para você conseguir manter os níveis aí de vitamina D funcionantes. Lembrando que, nem eu disse anteriormente, tem diversos fatores de risco em alguns indivíduos que talvez seja interessante você colocar níveis mais aumentados dessa vitamina, tá bom? Esse é sobre o vídeo de vitamina D e exame laboratorial. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.